Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Estamos meditando a respeito do altar de ouro, o altar de incenso. E hoje nós vamos falar então propriamente sobre o incenso, suas interpretações, seu simbolismo para nós e também para a igreja. Disse o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará também sal e será puro e santo. Em Êxodo, capítulo 30, versículos 34 e 35, então nós temos esta ordenança de Deus para Moisés a respeito então do incenso, como que ele deveria ser feito. Como nós já vimos, o incenso ele está relacionado à oração, à adoração e ao ministério de intercessão de Cristo e também da igreja. Então, se de fato esse significado desse símbolo e também desses ingredientes do incenso, eles devem então estar apontando para o ministério de Cristo junto a Deus. Então vamos observar como esses 5 ingredientes no incenso aromático, o que ele pode nos ensinar a respeito disso. O incenso puro, ele precisava, então, havia três coisas importantes, né? 3 especiarias específicas para o incenso aromático. E ele precisava, então, ser salgado. O ato de salgar o incenso traz a ideia, então, de tempero, traz ideia de moderar, de moderação, traz a ideia de equilíbrio. Todos esses ingredientes deveriam ter quantidades iguais. Havia então um perfeito equilíbrio entre todos esses ingredientes. Deus, pelo jeito, está nos ensinando, ou ele está interessado no equilíbrio e na moderação. Moderação é ter todas as coisas de maneira exata. Fora disso, sempre haverá distorções. Nós precisamos encontrar a medida exata de todas as coisas na nossa vida, nem mais, nem menos, mas na medida exata, na medida certa. Tudo que foge disso traz doenças, traz distorções. Aqui, cada ingrediente, ele é importante e na mente de Deus, cada um deles é absolutamente, então, necessário. Então, vamos conhecer o significado de cada um desses ingredientes. O bálsamo era extraído da seifa perfumada de uma árvore chamada estoraque, cujo significado seria pingar ou destilar. Para ser usado, então, nessa mistura, ele deveria ser espremido, deveria ser moído. Da mesma maneira, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi triturado, foi moído pelas tribulações, pelas provações, pelas tentações e pelo sofrimento que passou na cruz. Ele se transformou num doce incenso ao Pai, derramando seu sangue, moído pelas nossas transgressões. A vida inteira de Jesus foi repleta de oração e de orações e de um agradável incenso ao Pai. Foi irrepreensível, equilibrado, na medida certa. A fragrância da vida de Cristo permeou o santíssimo lugar celestial.
essa fragrância era agradável ao Pai, porque Cristo havia nele um perfeito equilíbrio entre várias coisas, entre a graça, entre o amor, entre a verdade, entre a misericórdia, a santidade e também a justiça. Em Cristo havia então um perfeito equilíbrio, todas as coisas estavam em perfeito equilíbrio e também em quantidade. Dessa forma, somente Cristo poderia ser o mediador entre Deus e os homens, e ele então é o nosso grande intercessor. Já a ônica era um molusco encontrado dentro das conchas no fundo do mar, no Mar Vermelho. O gálbano era a seiva também de um arbusto, por ser muito amargo, servia também para repelir os mosquitos. O incenso puro era de cor branca, que provém da seiva de uma árvore. O branco representa então para nós a pureza e também a justiça. Era um presente adequado para ser colocado então diante de Deus, o sol da justiça. O sal era um tempero, era um conservante, mas representava também um falar puro e agradável e cheio de graça. Isso fala do quê? Da fala que cura, e não da fala que machuca, mas aquela fala que é carregada da graça de Deus. Deus nos deu também uma aliança de sal, ele fez uma aliança de sal com Davi. Lá em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, fala a respeito disso. Então, representando a nossa nova aliança em Cristo. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, a ele e a seus filhos, deu a ele e a seus filhos por uma herança perpétua, uma aliança perpétua? E nesta nova aliança em Cristo estão firmadas, então, todas as promessas a nosso respeito, a respeito de Cristo Jesus. Devemos comparecer diante do Senhor com o nosso incenso de humildade, corações humildes e não arrogantes. Só podemos comparecer não podemos comparecer diante de Deus com os nossos próprios méritos, mas através dos méritos de Jesus, um incenso aromático que subiu com um cheiro suave diante do Pai. E é no nome que está acima de todo este nome, depois de nos aliançarmos a Cristo, que nos justificou diante de Deus, que foi santo, que foi moído na cruz, que foi doce, que foi puro, que foi santo, que foi perpétuo, que foi perfumado e moído como uma flor de incenso. Subiu com um aroma agradável a Deus. Que sejam sim também as orações que chegam a Deus do nosso coração, com humildade, com reverência, com respeito, não com arrogância. Amanhã nós estaremos então meditando a respeito do incensário e também que tipo de incenso Deus não aceitava na sua presença e que tipo de oração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. E eu falo para você, vale a pena orar.